né? Então vamos lá. Vilma Almeida, dá uma boa tarde lá de Quissamã, Rio de Janeiro. Fábio Kessler. César, no dicionário de argumentos da conscienciologia, na página 241, tem uma frase. Uma pessoa pode ser desassediada permanente total antes da imperturbabilidade, pois esta é mais avançada. A desperticidade é mais acessível. Como assim? Poderia expandir? Então, Fábio, essa é uma questão bem interessante. Eu não estou aqui com DAC, às vezes essa frase está dentro de um contexto, mas pegando esse excerto que você trouxe, o que me parece é o seguinte: eu lembro de ter tido uma conversa com o professor Valdo há muito tempo atrás exatamente sobre isso. Exatamente sobre esse item. E o que ele trazia para mim na ocasião? Ele falava o seguinte: César, quando a gente criou a escala evolutiva das consciências, juntamente com os amparadores, a gente não fez essa escala para ser usada de maneira tão cartesiana. Uma coisa que me ajuda a compreender melhor é que você tem gradações, principalmente ou especialmente nas mudanças das faixas evolutivas. Então, é mais ou menos assim, para ficar didático. Não é de uma hora para outra, de um dia para o outro, que a pessoa acorda e ela acorda e diz: eu sou o desperto hoje. De uma hora para outra mudou a chavezinha, ela virou desperto. Não. É um processo de mitridatismo, entendeu? De acumulação. A pessoa ela vai se autodesassediando e chega num ponto em que ela não tem mais assédio, entendeu? E aí aquele autodesassédio, às vezes, a pessoa pode ter uns altos e baixos, mas daqui a pouco, com o tempo, aquilo começa a fixar na personalidade, e tem uma hora que aquilo fixa em definitivo. E assim vai indo. Da mesma forma, do desperto em relação à semiconsciencialidade, depois ao teleguiamento autocrítico, depois em relação ao processo da evoluciologia, entendeu? Então, veja, outra coisa que eu acho que é bem séria nisso que você traz. Você pega, por exemplo, um processo de mega assédio. Eu estou falando isso porque eu sei que é um tema que você estuda há bastante tempo. Então, veja, mesmo você sendo um desassediado permanente total, na hora que você faz a escagem lúcida de um mega assediador, e aquele mega assediador ele bate na sua psicosfera, aquilo tende a abalar de alguma forma, entendeu? Aquilo há uma espécie de reverberação. É que nem você pegar um martelo e dar no metal assim, pam! Você sente aquele abalo. Né? Aí, se você for mais preciosista, você pode dizer: não, eu não sou um desperto total, porque aquilo ainda me perturba em algum grau. Mas a grande diferença é que essa perturbação ela não entra e fixa dentro da sua personalidade, da sua intraconsciencialidade. Esse eu entendo que é o pulo do gato para entender uma frase dessa, entendeu? Pode falar, filho. Posso falar? Claro. Eu falo antes, vou vai. mais devagar. Vamos lá. Tem dia que eu não falei nada. E hoje eu estou recuperando atrás. Isso, fica à vontade. Eu vejo que tem uma questão, claro que eu fiquei bem curiosa de olhar o contexto dessa citação. Eu sempre penso na imperturbabilidade como a capacidade da consciência de entender o mecanismo evolutivo, de ter inteligência evolutiva para aquilo não gerar ansiosismo, não gerar um tipo de perturbo da pessoa ficar sem chão, sem noção de realidade, dela não se sentir insegura. E veja, a desperticidade ela não salvaguarda, ela não garante conhecimento, né? Só. Propriamente. Então, a pessoa ela pode ainda ter processos de recim em que ela fica insegura, em que ela tem crises existenciais que tiram a tranquilidade íntima dela, mesmo ela sendo desperta, é assim que eu entendo. E a partir do momento que ela chega mais próximo da evoluciologia, porque qual a expertise do evoluciólogo? É entender o nosso mecanismo evolutivo, né? Então, aí ela já compreende melhor os contextos imediatos. E por conta disso, ela não se abala mais com aquilo que poderia parecer uma tragédia,
ou um problema, né? Eu hipotetizo que na fase de semiconsciência, a pessoa já também tem isso, num contexto de que ela tem uma interconfiança no processo multidimensional, que ela também evita que ela se abale, apesar dela não entender tudo de uma forma tão profunda, né? Ainda ter elementos em que ela não compreende. Então, eu acho que tem muito a ver, na minha percepção, né, com essa capacidade de compreensão que faz a consciência não perder o chão. Perfeito, acho que complementa aquilo que a gente estava trazendo, né? Então, também complementando a desperticidade, eu entendo que é isso, é você dominar as energias, a sua autopensenidade, a ponto de não permitir a fixação do heterassédio. Muito embora a gente reconheça que em determinados casos, dependendo do desassédio que é feito, por alguns instantes, ainda que breves, aquela assistência pode lhe impactar intraconsciencialmente, causar uma espécie de reverberação, perturbar um pouquinho. Que nem você joga uma pedra na água e dá aquela, né, gera aquelas ondas. Mas eu concordo com a professora Fernanda. Com o tempo, a pessoa ela começa a expandir a cosmovisão que ela tem sobre a evolução. E aí tudo isso vai diminuindo. Você começa a olhar tudo muito de cima, com sobreparamento. Você tem uma visão de conjunto absurda. Você sabe que nada é o acaso, tudo tem a sua razão de ser. Você entende aquela situação dentro de um contexto evolutivo maior, você entende o fluxo do cosmos, as sincronicidades. Entendeu? Você já sabe o resultado, você tem a perspectiva do que vai acontecer. E isso tranquiliza você. Entendeu? E aquilo que você não consegue mudar, você sabe que é daquele jeito mesmo, então aquilo também você não tem com que lutar. Você está pacificado em relação àquilo. É isso. Agora, se for ver, né, eu não posso deixar de pensar na figura do Nostradamus, né? Que veja, há meio milênio atrás, a pessoa ela já tinha alguns vislumbres, né, da perspectiva. Aí você vê, passou meio milênio. Pensa nessa habilidade já mais azeitada, qualificada. Então a pessoa ela é capaz de fazer uma previsão muito precisa em relação aos movimentos evolutivos dentro do grupo, né? Então ela pega o grupo, todo um grupo evolutivo, ela faz a previsão do que vai acontecer. É um outro nível, né? Mas aí o Fábio complementa. Eu achava que para ser desperto, um dos pré-requisitos era a imperturbabilidade. E de certa forma é. Mas tudo depende muito, Fábio. O que é essa imperturbabilidade? Entendeu? Qual é o seu conceito de imperturbabilidade? É um conceito cartesiano? Ou é um conceito dentro dessa linha que a gente está trazendo? É interessante que, assim, isso que você está perguntando, eu lembro de refletir sobre isso, ir lá e conversar com o professor Val exatamente sobre isso, para entender. Mas bacana, cara, parabéns. Mostra que você está aprofundando. Mas fala, Fê. Tem a questão do relato do Projeciologia da monja, né? É. Que é quando o professor Valdo relata que a monja chora, né? Ah, claro. Então, assim, inclusive os serenões. E a gente conheceu o professor Valdo enquanto sereninho, a gente via que ele também às vezes ficava irritado, se incomodava, você sabe, sofria com algumas coisas. Você sabe um exemplo que eu acho melhor do que o da monja? É o processo de uma transmigração extrafísica. Quando você pensa que os amparadores evoluídos são capazes de se emocionar, na hora que você tem colegas do grupo evolutivo que são transmigrados, pense, já são muito mais que despertos, mas mesmo assim, aquela emoção é uma espécie de pertúrbio, né? Está mexendo intraconsciencialmente. Porque a pessoa sabe que vai voltar a ver aquela consciência, sei lá, daqui a muitos milênios. Então vamos refletir sobre isso. Agora é interessante, né, que é um paradoxo, né, quando a gente viu o professor Valdo falar de que a gente tem que aprender perante a assistência a tentar ser mais frio
do que o frio da Sibéria, ou perguntar qual a cor da lava quando o vulcão explode, aqueles exemplos que ele dava. Mas veja, olha o exemplo, num caso desse. Entendeu? Ou esse que você citou da monja, que queima as armas lá, se emociona, com a condição da criança subnutrida. Né? Então, acho que é essa contextualização que tem que ser feita.